Chegamos ao episódio 2 da série Recriando o jogo mais difícil do mundo com HTML e JavaScript. E se você está acompanhando essa série, você deve saber que no último episódio a gente terminou aqui de fazer essa parte do mapa bem bonitona, bem show de bola. E no episódio de hoje, o que eu pretendo fazer em conjunto aqui nesse vídeo é fazer toda a criação do personagem, a criação do nosso player e fazer ele se movimentar na tela e poder sair andando por aí, que é muito importante no jogo, que o personagemzinho possa sair andando e chegar no final da fase. E antes da gente começar, se você quiser, já se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos aí dessa série. Eu tô tentando fazer pelo menos um a cada 15 dias. E deixa o like também, porque se esse vídeo bater 100 likes, a gente vai fazer um vídeo ensinando a como hackear Facebook e WhatsApp. Então já deixa o like aqui embaixo para esse vídeo sair. E caso você esteja aqui, mas não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui um link no card em algum lugar onde der para colocar esse link aí, para você acessar o primeiro vídeo, a parte 1 desse tutorial, e aí lá você acompanha para ficar tudo a par do que a gente está construindo. E também sempre estou deixando aí embaixo na descrição o código-fonte do GitHub, então você pode também acessar e ver pelo GitHub como é que as coisas estão ficando, clonar o projeto, e se você quiser fazer alguma sugestão de alguma coisa, de algo para melhorar no código do nosso jogo, pode colocar lá também, criar uma pull request, fazer como você preferir, beleza? Então vamos lá, vamos começar a criar esse nosso player aqui, começar a criar essa bagaça. Eu abri aqui o nosso VS Codezinho, e eu vou começar já criando o nosso arquivo do nosso player. Então eu vou criar aqui um player.js. E nesse nosso arquivo do player, deixa eu importar já também aqui no index, para não esquecer depois. Então, antes de importar os blocos, vamos importar o player.js também. E o nosso player, na verdade, ele é muito parecido com as nossas classes de criações de... com as nossas classes de criação de blocos. Então, a gente pode pegar uma delas, por exemplo. Então, a gente tem aqui a nossa criação, né, do nosso quadradinho checkpoint, nosso quadradinho de AR. Então, deixa eu copiar uma dessa aqui e colocar para cá para a gente usar como base. Então, a gente vai ter o nosso player. Então, como os nossos outros objetos, o nosso player vai receber aí o x e o y, de onde ele vai aparecer no mapa. Nesse caso, vai ser aqui nesse pontozinho verde. A gente pode definir uma localização melhor para ele. E o size dele também, que vai ser o tamanho dele, a gente pode também passar pelo construtor ou definir direto aqui, tanto faz, mas é importante que a gente defina ele um pouquinho menor do que o quadradinho, porque no jogo de verdade o player ele é um pouco menor do que os blocos, então ele vai ser um pouquinho menor. Eu acho que está com 35 o tamanho dos outros blocos, então o player tem que ser um pouco melhor. E aqui no render a gente tem que colocar aí o estilo do nosso player, e isso a gente vai ter que mudar, porque o nosso player não vai ser igual esse quadradinho que a gente copiou da classe do checkpoint. Então vamos começar aqui estilizando o nosso playerzinho, e para começo de conversa ele vai ser da cor vermelha, então vamos pintar ele de vermelho aí para ele não ficar com essa cor de checkpoint que ele tá hoje em dia. Então, para a gente fazer o vermelho, a gente pode usar esse hashtag F00, isso vai deixar ele vermelho. E uma coisa importante dele é que ele tem uma bordinha preta em volta dele. Então, para isso a gente vai ter que criar uma borda nesse nosso context, nesse nosso quadradinho que a gente está criando. E para a gente fazer a borda nesse nosso player, a gente vai dar um context.stroke style e a gente vai dizer que ele vai ser preto. Então, isso significa que a cor da nossa borda ela vai ser preta, certo? Então, a gente tem que definir também o tamanho dessa borda, né? Se ela vai ser uma bordinha grande ou pequena. E para a gente fazer isso, a gente pode dar um context.line widget. Então, line widget, que vai ser 3. Então, beleza. Nossa bordinha vai ter 3 de tamanho. E para a gente finalizar a construção da nossa borda, colocar essa borda no nosso context, basicamente é um context.stroke.rect, e a gente pode passar os mesmos parâmetros que a gente passou para esse cara aqui, e a gente deve ter o nosso player renderizado, desenhado com sucesso. Mas para a gente poder testar e ver se isso funcionou, se a gente voltar para a nossa tela, a gente não consegue ver nada ainda, porque a gente precisa, dentro do nosso Game Manager, importar essa classe, dar um new player e colocar ele de fato no nosso mapa. Então, vamos aqui no nosso game e vamos deixar aqui no nosso setup do level para a gente criar o nosso player. Então, aqui no setup level, a gente pode fazer
this.player igual a new player. E agora a gente vai ter que passar o x dele, o y dele, que é onde ele vai nascer. Vamos colocar só a título de exemplo 10 e 10. E o tamanho que ele vai ter, que vamos colocar 30 para a gente fazer um teste. Depois, se a gente achar que ficou grande, a gente diminui. Ah, beleza. Faltou a gente fazer o render dele. Então aqui no nosso render, depois de renderizar nossos blocos, a gente pode dar um this.player, pronto, render. Beleza, agora nosso player está criado com todo o seu estilo bonitão e também está sendo renderizado aqui no nosso render. Isso deve funcionar. E beleza, temos nosso player aqui. Ele ficou muito maior do que eu imaginava, então vamos diminuir esse tamanho dele. Vamos colocar 20, ver como é que fica. 20 acho que ficou um tamanho legal, mas ele ainda não está no lugar certo para ele nascer. Como a gente colocou aqui 10 e 10, ele não vai estar respeitando o quanto a gente está definindo que tem de tamanho de cada bloco. Para a gente colocar o player no nosso lugar certo, eu vou mudar um pouco do jeito que a gente está usando o nosso arquivo de mapa aqui. Por enquanto a gente só tem esse const map igual esse array ali do nosso plano cartesiano com os nossos blocos. E eu vou transformar isso em alguma coisa, algo mais bonitinho. Então eu vou colocar esse map como se fosse um objeto. Vou dizer que dentro do nosso map a gente agora tem o atributo blocks. E esse blocks vai receber esse array, e aqui dentro a gente pode colocar um atributo de player position, onde a gente pode definir o x e o y baseado nos blocos de onde a gente quer que o player nasça, e a gente pode fazer aquela conta. Então, se a gente olhar para cá, a gente sabe que são 3 ares e depois checkpoint, e se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que são 4 ares e depois checkpoint, e a gente quer que ele nasça no checkpoint inicial. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que pegar da esquerda para a direita e colocar ele 3 blocos da esquerda para a direita e 4 blocos de cima para baixo. Então, a gente pode colocar aqui que ele vai nascer, o x dele vai ser 3.5, para ele nascer nessa primeira parte do checkpoint, e o y dele, que é o índice vertical dele, a gente pode colocar que vai ser um 4.5 aqui também. E para a gente fazer essa conta, a gente vai ter que, basicamente aqui no nosso Game Manager, quando a gente for setar o lugar onde vai nascer o player, agora a gente trocou aqui, né, esse map a .blocks, então isso aqui a gente tem que dar uma refatorada também, para pegar do blocks. Tem mais algum lugar que usa o map? Não, só aqui. E aqui a gente pode pegar o map.player position.x, map.player position.y, e fazer vezes o tamanho de cada bloco que a gente pode pegar do size que a gente setou ali no nosso construtor do Game Manager. E com isso ele deve ser posicionado certo. Beleza, agora ele está posicionado exatamente no bloquinho que a gente queria, no espacinho que a gente queria, muito legal. Na verdade, acho que eu vou colocar para ele vir mais para cá, para ele começar centralizadinho. Deixa eu trocar aqui, então, ao invés de 3,5, 4,5, será? Não, 4,5 fica muito para lá. Vou deixar 4, então, ficar show de bola. É óbvio que ele não vai ficar certinho bem certinho no meio, porque ele não é do mesmo tamanho que o bloco, então quando a gente faz essa conta, ele não parece estar bem centralizado, mas tá bom, vamos deixar ele por aqui agora. E agora a gente precisa fazer os controles dele pra gente poder movimentar ele. Hoje, se eu apertar nas minhas setinhas do teclado, não acontece nada, e pra gente fazer isso, a gente vai ter que usar o listener do nosso do JavaScript pra gente recuperar o que o nosso usuário tá apertando no teclado dele. Para isso a gente vai adicionar um listener no key down e no key up, porque quando a gente vai fazer esse lance da movimentação, tem um trick muito importante, porque não significa que é quando eu tô apertando, exatamente quando eu tô apertando na setinha para baixo, que ele tem que ir para baixo, mas enquanto eu estiver segurando isso. Então a gente sempre precisa a gente agora precisa criar esse controle de saber quando ele está pressionando a setinha e quando ele parou de pressionar. E enquanto ele estiver pressionando, a gente vai continuar mandando ele para baixo, e a gente vai ter que fazer isso frame a frame, então a gente vai usar uma técnica bem legal também para isso. Bom, mas para a gente começar, vamos criar aqui um outro atributo para essa nossa classe do Game Manager chamado Pressed Keys. Então, esse Pressed Keys vai ser um objeto, e eu vou querer saber nesse objeto o que está sendo pressionado nesse exato momento, tá? Então,
Então, aqui no nosso construtor, eu adicionei os dois listeners que eu comentei, o keyDown e o keyUp, e ambos preenchem o nosso objeto de pressed keys com o evento true ou false, dependendo do que eu estou fazendo. Então, se eu estou com a tecla pressionada, ele vai se manter true, e quando eu soltar minha tecla, ele vai trocar para o false. Vou colocar nos dois um console.log mostrando o que a gente está pressionando, só para a gente ver no console se de fato a gente está populando o objeto da maneira com que a gente queria. Vamos ver aqui, deixa eu dar um F5, e ó, enquanto eu seguro para baixo, ele vai dizer que o meu around all tá true, e depois que eu parar, ele vai dizer que tá falso. Se eu fizer para direita a mesma coisa, para cima a mesma coisa. E isso é muito importante porque existe esse lance do movimento em conjunto, né? Então, eu não preciso ou sempre ir para baixo ou sempre ir para cima. Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu apertar, por exemplo, para baixo e para direita, arrow down e arrow right ficam true. E eu sei que eu tenho que movimentar o meu bonequinho para baixo. Beleza, a gente já captou os movimentos. Agora a gente precisa dar um jeito de, através desses movimentos, a gente atualizar a posição do nosso personagem. E para a gente fazer isso, a gente vai trabalhar com frames. A gente precisa ter essa renderização em frames. E para a gente fazer isso, a gente vai usar algo muito legal. Aqui, que a gente vai colocar aqui no nosso app.js. E aqui no nosso no load da nossa aplicação, a gente vai adicionar essa função bem legal que o JavaScript proporciona para a gente, que é o window.requestAnimationFrame. E o que isso faz, basicamente, é lida com os frames da nossa aplicação. Então, se vocês pararem para pensar se a gente está fazendo uma aplicação que, sei lá, vai ter 60 quadros, são basicamente 60 fotos tiradas em um segundo e juntadas, e na nossa cabeça aparece um vídeo, porque é muita foto junta. E o que essa função faz é basicamente isso. Então ela vai chamar uma função a quantidade de vezes suficientes para constituir um frame, isso já levando em consideração coisas como, por exemplo, a performance do teu navegador. Então, se o teu navegador está muito engasgado, você está com um setup ruim, ou você está muito lento, ele vai diminuir o frame rate. E se você tiver com recursos abundantes aí, com uma placa de vídeo muito fera, ele vai aumentar o frame rate, vai deixar a fluidez do nosso jogo muito melhor. Isso vai ser muito importante porque a gente precisa a cada frame agora atualizar a posição do nosso personagem e colocar o nosso player no lugarzinho certo da tela. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa chamar a função render todas as vezes durante o frame para ela renderizar a posição nova do nosso player. E para a gente fazer isso, eu vou criar uma função aqui que a gente pode chamar de loop, por exemplo. E essa função loop, ela basicamente faz o render da nossa aplicação. E o loop. E a primeira vez eu chamo direto. E beleza, colocamos aqui, criamos essa função loop e ela basicamente, através do request animation frame, ele vai ficar nesse loop infinito, considerando o frame rate da maneira que eu falei para vocês, e vai ficar chamando o render da nossa função. Mas só chamar o render não adianta nada, se eu vim aqui e eu pressionar ele não vai fazer nada. Então a gente precisa fazer uma lógica para fazer o update da posição do nosso player, e para isso no nosso Game Manager eu vou criar uma função update. Deixa eu já deixar chamando aqui a função update no nosso loop. Beleza. Cadê o nosso Game Manager? A gente pode criar a função aqui, update. E na função update do nosso Game Manager, eu vou chamar um this.player e eu vou criar uma função update dentro do player, passando as pressed keys, ou seja, as teclas que estão sendo pressionadas durante esse frame. Então, aqui no nosso player a gente pode criar a nossa função update e vamos ver se dá um console aqui com pressed keys para ver se a gente está recebendo no nosso player o que a gente está apertando. Então, no caso, a gente não está apertando nada, agora a gente está indo para baixo, agora para a direita, agora para baixo e para a direita, agora para cima e para a direita. Show de bola, estamos recebendo. E aqui a gente precisa fazer a lógica de atualizar a posição do nosso player. E para a gente fazer isso, a gente vai criar aqui uma variável chamada velocity x, que é a velocidade do nosso x, para onde o nosso x está indo. E isso basicamente vai ser pressed
keys.arrowRight. Se a pressed keys.arrowRight for true, isso aqui vai ser 1, se não, vai ser 0. E isso vai ser a soma também com a arrow left, porque ele pode pressionar os dois ao mesmo tempo. A única diferença é que se ele estiver apertando no arrow left, ele vai retornar -1 aqui, porque ele vai para a esquerda. Então, a direita é positivo 1, para a esquerda é -1. Só que como a gente não quer que ele ande exatamente um pixelzinho para cada lado, a gente pode criar aqui, por exemplo, um this.velocity e falar que a velocidade do nosso player é 2 e pegar o resultado dessa expressão. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Então, a gente pode pegar o resultado dessa expressão e fazer vezes this.velocity. E para a gente testar isso, a gente pode basicamente fazer que o nosso this.x, ele agora está mais igual velocity x. Então, nesse caso, ele vai somar com o que o cara está pressionando. Então, ele vai pegar a posição atual e vai somar. E quando ele passar pelo render, ele vai ter esse x novo dele. Show de bola. Vamos dar uma revisada aqui para ver se está tudo certo. E vamos testar. Então, agora, teoricamente, se eu apertar para baixo, para a direita, ele tem que saber que estou indo para a direita. Se eu apertar para a esquerda ele não funcionou, mas para a direita ele está indo. Vamos ver o que deu de errado aqui. Meu arrow faltou um R. Beleza. Então, direita. Se eu começar a apertar para a esquerda, ele deve parar. E se eu soltar, aí ele continua indo. Opa. Beleza. Estamos indo para a esquerda e para a direita. Show de bola. Legal. Top. E agora a gente precisa fazer ele ir para cima e para baixo também, né? Para complementar isso aí. E basicamente a lógica é muito parecida. Então, aqui a gente pode chamar de velocity y, que vai mexer no nosso y. E aí aqui a gente pode dar um this.y mais igual velocity y. Show de bola. E agora se eu apertar para cima, óbvio que não vai dar certo, porque aqui é arrow top. Será que é arrow top e arrow down? Não tenho certeza. Vamos testar isso aí. Arrow down deu certo, mas o outro arrow deu errado. Deixa eu pesquisar aqui como é que é. É arrow up, moçada. Então aqui, vamos deixar esse arrow up. Então, se for arrow up, se não, -1 arrow down. Beleza? A única coisa aqui ficou ao contrário. Então, por que eu vou mandar? Óbvio, porque quanto tá mais próximo do topo, é mais próximo de 0, quanto mais para baixo, não. Então, aqui a gente pode inverter isso aqui. Não, isso aqui é 0 sempre. Fechou. Só inverter desse jeito que fica mais fácil. Arrow down, arrow up. E agora, o nosso bonequinho consegue ir para baixo, consegue ir para cima, consegue fazer os dois ao mesmo tempo, tudo graças ao nosso Request Animation Frame e tudo graças também àquela lógica da gente saber o que está sendo pressionado e o que não está sendo pressionado. E, na verdade, é isso que eu tinha me preparado para fazer no episódio de hoje, dessa nossa fase magnífica de recriar o jogo mais difícil do mundo. E no próximo episódio o que eu pretendo fazer é criar as colisões e criar os inimigos. Então, tem as bolinhas que ficam passando aqui no meio, que você não pode bater. Tem também a lógica de chegar no final. E tem também essa lógica de não poder sair do mapa, né? Hoje nosso bonequinho ele pode sair do mapa. E também dá pra gente melhorar várias coisas aqui. Se a gente achar que a velocidade está muito baixa, a gente consegue aumentar e vira um Bolt, um The Flash. Vamos mantendo 2 aqui. Mas é isso. Muito obrigado a você que está acompanhando aí essa série. Eu tô me divertindo bastante recriando aí esse jogo que é bem nostálgico para mim. Então, espero que você esteja gostando assim como eu. Deixa um like aqui embaixo se você gostou. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos da série. É isso. Me segue nas redes sociais se você tiver afim. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vou estar muito feliz lendo isso. Muito obrigado e até a próxima.